O Brasil está envelhecendo. O último censo do IBGE de 2022 mostra que quase 11% da população tem mais de 65 anos de idade. A partir de 60 anos, essa população chega a 15,6%. Estamos falando de mais de 32 milhões de pessoas. E no meio disso, um tema tem chamado a atenção: idadismo. Você já ouviu falar sobre isso? Olha só, a gente vai conversar hoje com a professora e psicóloga Gisela Castro, que fala lá de São Paulo. Ela é doutora em Comunicação e Cultura, com pós-doutorado em Sociologia. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar nosso convite para falar de um tema, né, professora, que é tão atual, assim, né, que a gente precisa falar. E eu queria começar porque a idade, professora, é a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que a gente percebe quando a gente entra em contato com outras pessoas, né? O que é o idadismo? O idadismo está relacionado a esse preconceito por causa da idade? Sim, está relacionado com preconceito, mas ele é mais complexo do que somente um preconceito. A Organização Mundial de Saúde divide o idadismo em 3 etapas. O idadismo tem a ver com aquilo que a gente pensa, portanto, tem a ver com estereótipos, de que maneira a gente concebe, a gente imagina que sejam as pessoas em função da idade delas. Também tem a ver com aquilo que a gente sente, então tem a ver com preconceito em relação às pessoas em função da idade delas. E tem a ver também com aquilo que a gente, da maneira como a gente age. Então, é pensar, sentir e agir. E é no agir que está a discriminação. Ah, sim. Nesse agir que está a discriminação, né, professora? Isso, no agir que está a discriminação pelo fator idade, né? E aí tanto faz por ter idade de mais ou idade de menos, né, na opinião de quem está discriminando. Mas, de qualquer maneira, então, o idadismo é mais do que só o preconceito, engloba estereótipos, preconceito e discriminação. Pois é, professora, você falou aí que independe um pouco se é para a pessoa que tem mais idade ou para a pessoa que tem menos idade, né? Mas, no caso, hoje tem se falado muito desse preconceito com pessoas que estão mais velhas, assim, que têm mais idade. Sim, é verdade. É mais comum o preconceito e a discriminação em relação a pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens, até porque juventude, já há algum tempo, nem sempre foi assim, mas já há algum tempo, desde a década de 50, 60 do século passado, a juventude começou a ser um valor muito importante nas sociedades ocidentais e de valor passou a ser um imperativo, ou seja, todos somos obrigados socialmente a projetar uma aparência jovem, uma atitude jovem, a juvenilização da vida, né? Dá-se muita bola, muito valor. E aí, se a gente tem uma sociedade que valoriza muito a juventude, essa ideia de juventude que se descolou de uma faixa etária específica para ser um valor, um imperativo, como eu disse, a gente passa, então, a entender o envelhecimento como alguma coisa ruim, alguma coisa que nos afasta desse ideal admirável de ser, né, de modo de ser. E, portanto, a gente passa a discriminar as pessoas mais velhas em função da idade delas e considerá-las menos admiráveis, menos valiosas, né, socialmente, o que é uma das formas do idadismo se manifestar. É mais comum, então, na nossa sociedade, a gente discriminar contra as pessoas mais velhas do que contra as pessoas mais jovens, embora isso também aconteça. Pois é, professora, e a gente teve um caso assim que chamou muita atenção, né? Deu o que falar aí nas redes sociais, principalmente, que é da Patrícia, né? Que estava aí na faculdade com 44 anos e sofreu um super preconceito, né? Com as alunas mais novas, enfim. A gente está falando de um preconceito, de uma discriminação que ela é estrutural, professora, está enraizada assim na nossa sociedade? Sim, quando a sociedade começa a valorizar ou a hipervalorizar um certo ideal de juventude, tudo que se afasta desse ideal de juventude é considerado ruim, errado, né? E aí a gente tem um terreno fértil para o preconceito e para a discriminação. Então é muito importante que a gente fale sobre esse tema, porque é um tema
ainda muito pouco debatido. Eu fico muito contente de vocês estarem abrindo espaço na programação para esse debate. É preciso mesmo. Professora, É estrutural, porque pouca gente fala sobre isso. A gente tem que questionar isso, a gente tem que colocar isso em questão, né? que bom então, professora. Tem uma frase que me chamou muita atenção. O idadismo machuca mesmo sem ser percebido. Professora, as pessoas, elas às vezes elas estão sendo vítimas de preconceito, mas elas não têm nem essa percepção. Talvez elas não entendam como percepção, mas veja, o preconceito, né, do idadismo não é só do mais jovem em relação ao mais velho. Às vezes o mais velho em relação a ele mesmo. Gente mais velha que não aguenta estar envelhecendo, fica sofrendo, fica desesperado, como se pudesse parar o tempo. Isso é horrível, isso é triste, né? A pessoa não se aceitar. A gente vive numa sociedade que tem valorizado muito a questão da diversidade, mas a diversidade etária, a diversidade geracional ainda é muito pouco debatida. Então a gente já não acha mais tanta graça em piadas racistas, piadas homofóbicas, mas a gente ainda acha graça, ou muita gente ainda acha graça, na piada da velhinha surda, do velhinho meio trelelé, meio lento, como se fosse ok esse humor debochado, né? E talvez não seja, isso é uma clara expressão do idadismo estrutural, como você disse. Aliás, muito bem. Agora, essa distância, né, de gerações que você falou aí, professora, assim, faltam no Brasil hoje políticas públicas para poder tratar essa questão mesmo de como você não ter esse distanciamento, né, de você ter esse acolhimento entre as gerações, enfim, entender, né, as diferenças mesmo. Sim, sim, eu diria que não só políticas públicas, elas são muito importantes. No Brasil, a gente tem uma lei excelente, que é o Estatuto do Idoso, né, da pessoa idosa, que prevê uma série de ações e uma série de direitos, né, para a pessoa mais velha no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente permite, por exemplo, enquanto o poder público atua muito pouco, por exemplo, no mercado de trabalho, que considera 40, 45 anos uma idade de corte para o funcionário, para a funcionária, né? Mais ativo ainda no caso da mulher funcionária. O envelhecimento ele é influenciado por muitos fatores, e o gênero é um fator muito importante no envelhecimento, porque o envelhecimento masculino é diferente do envelhecimento feminino. E aí eu estou falando do envelhecimento social, do envelhecimento cultural, não do envelhecimento biológico. E aí, nesse envelhecimento social ou cultural, na nossa sociedade, né, a gente tende a achar até bonitão um rapaz que está envelhecendo, começa a ficar com cabelo grisalho. A mulher de cabelo grisalho é instada a pintá-los porque é considerado desleixo, é feio você exibir marcas de envelhecimento. Então, envelhecimento feminino é alguma coisa que toda a indústria anti-idade, né, leva a que se faça uma grande exigência, uma grande demanda, então, né, para que se projete essa aparência juvenil. E no caso do acolhimento de diferentes gerações, eu acho que essa questão do mercado de trabalho é uma das que mais me preocupa, porque é muito cedo, né? E é uma pena a gente não conseguir ver que tempo de vida é também patrimônio, é também experiência acumulada, é também serenidade diante da crise, uma grande crise que vem. Pessoa que já viveu mais, já passou por outras crises, ela sabe que as crises chegam e elas se resolvem de alguma forma, elas vão, faz parte do processo. As pessoas que estão chegando agora se assustam mais, não sabem muito o que fazer quando alguma coisa sai do script, né, e a crise chega. Então, é importante nas equipes profissionais que você tenha profissionais variados, diversos, também em termos etários e geracionais. Mas não é o que a gente tem visto, Professora, infelizmente. e pegando, né, esse contexto, como é que outros países têm enfrentado isso? A gente tem boas referências sobre essa questão?
A gente tem casos muito interessantes, como, por exemplo, a Holanda, que é um país pequenininho e rico. Então, comparar realidades, né, a realidade holandesa, por exemplo, com o Brasil é difícil, porque o Brasil é um país imenso, desigual, e um país em desenvolvimento. Então, mas, de qualquer maneira, é interessante olhar para experiências em outros países. E uma das experiências muito interessantes que o poder público lá nos Países Baixos fez com muito sucesso, em termos de política pública, foi o seguinte: ele subvencionava, dava uma espécie de bolsa de estudos para os jovens universitários que quisessem morar, né, residir em casas de pessoas idosas. Lá eles têm uma questão muito grande, que é um problema social, que são as pessoas idosas e sozinhas. Né? Os filhos foram embora, foram trabalhar em outra cidade, às vezes em outro país, ou um casal que não teve filhos, que também acontece, aí um deles falece, então você tem um viúvo ou uma viúva sozinhos, e já mais envelhecidos, morando sozinhos e sem parentes próximos que possam zelar por eles. Então, o governo teve essa ideia bacana de propor aos jovens universitários que quisessem alugar um quarto, né, na casa dessas pessoas mais velhas e sozinhas, e lá conviver com eles durante X horas por semana também não era uma coisa, né? E aí conviver mesmo, sentar para tomar um café, sair para dar uma volta no parque, o que for. Ganha além do aluguel mais barato, ganha uma bolsa de estudos, uma ajuda de custo do governo para fazer isso. Então, uma coisa legal para os dois lados, uma convivência entre gerações, né? Que foi incentivada por um projeto do poder público. Então, essa é, por exemplo, uma ideia interessante. Olha que bacana, né? Porque às vezes o jovem, ele acha que o envelhecimento é algo tão distante, né? Não sabendo que ele também vai envelhecer, né? Todos nós vamos envelhecer. Você vê o caso dessa moça da universidade. As colegas eram apenas um pouco mais moças do que ela. Alguém de 40 e pouco ser taxada de velha avó é meio danado, né? Pensando bem. Mas é isso. Tudo que sai, não é igual, eu não sei, eu não entendo. Né? Sim. Mais ou menos. Professora, quando a gente está falando, né, desse envelhecimento da população, a gente também está falando de novos acessos, né, de políticas de consumo. Queria trazer um pouquinho essa questão do consumo à informação. Como é que essas pessoas estão consumindo? Porque um dado bem interessante que a gente viu recentemente é como o YouTube, por exemplo, os serviços de streaming, né, como a gente tem pessoas 55 mais consumindo esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Então, isso vem com a pandemia, você teve uma inclusão maior dessas pessoas 65 mais também. Como é que está isso hoje, professora? Olha, eu diria que o público, pelo que a gente observa nos dados secundários, né, do CETIC.br, enfim, de grupos que monitoram o acesso aos canais, né, digitais brasileiros, né, sites, redes sociais, plataformas de redes sociais no Brasil, essa é a faixa etária que mais cresce. Então, mais e mais pessoas de 65 anos ou mais frequentando as plataformas de rede social no Brasil. Sim, a pandemia teve muito a ver com isso, foi um momento muito assustador, né, de distanciamento físico, né, pessoas que precisaram ficar em casa e sem ter tanta facilidade de conversar, de estar junto, muitos descobriram pela primeira vez as redes sociais online para esse fim, mas de lá para cá eu vejo todo o incentivo também por parte de diferentes setores da sociedade. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o setor bancário, né? A quantidade de agências físicas que estão fechando e os bancos mais e mais têm trabalhado com a ideia dos acessos online. Né? Então, seja o correntista jovem ou velho, com nível superior ou analfabeto, ele ou ela necessita de acesso aos canais digitais do banco, caso contrário, fica mais difícil a vida dele ou dela, a vida financeira dele ou dela nesse setor.
que é um setor vital, um setor básico. E é uma área que também me preocupa muitíssimo. Agora, também aproveito a sua pergunta para fazer uma ponderação aqui. Como parte dos muitos estereótipos, né, que circulam em relação às pessoas mais velhas, né, de 60, 65 anos ou mais, há um que é muito forte, que dá conta de que só por ter 60 ou 65 anos, a pessoa necessariamente terá mais dificuldade em operar ou ter acesso a canais digitais. E, necessariamente, isso é fato. A desenvoltura e a destreza em operar esses canais e ter acesso a essas redes sociais online tem a ver com várias coisas, vários fatores, e uma delas é o interesse, é o aprendizado, é o treinamento. Então, nem todo 60 a mais não sabe, e nem todo jovenzinho sabe pra caramba. Isso também não é verdade. São os estereótipos, né, que circulam, que são fortes, prevalecem, mas vamos aproveitar para desmanchar um pouquinho, né? Pelo menos problematizar isso. Professora, no começo do programa, né, você destacou muito aí que ainda tem um outro fator, né, que é a questão do gênero, né? E a gente também teve aí no censo, né, do IBGE, que houve um aumento, né, da população feminina, 7,4% aí de 2010 a 2022, né? É urgente a gente também falar sobre o preconceito com relação ao gênero feminino, que ele fica ainda pior, né? Se a mulher tem mais idade, se tem mais idade, se for mulher, ele é ainda pior? Porque aí é um duplo vínculo de preconceito. Preconceito por ser mulher e preconceito por ser velha. Então, junta os dois e aí a coisa fica mais pesada, né? Então, sim, eu costumo dizer, já não é de hoje isso, a população brasileira é majoritariamente feminina, né? Mulheres de 35 anos ou mais respondem por mais de 50% da população. Então, nós mulheres, somos maioria numérica, mas continuamos sendo um grupo socialmente minorizado, ou seja, um grupo socialmente considerado menos importante do que, né? Menos admirável do que, né? Por uma série de razões. Então, as mulheres estão, isso todos os dados estão mostrando para a gente, nos cursos superiores, o grande número, né, a grande predominância de estudantes mulheres, mesmo no mercado de trabalho, a mulherada entrou em setores onde até ontem eram predominantemente masculinos. Você tem mulher ocupando agora quase todo tipo de posto de trabalho, mas ainda assim, a mulher que trabalha, muitas vezes, não sempre, não em todos os lugares, mas muitas vezes ela sofre muitos preconceitos ainda, pelo simples fato de ser mulher. Professora, tem uma frase que eu ouvi da senhora também, fala assim, a mulher recebe da sociedade uma pressão da juventude eterna, né? O que torna a socialmente mais velha bem antes que o homem. A gente vive essa pressão social maior? Vive, sim. A mulher é muito mais cobrada, né? As teóricas feministas, que foram as primeiras a denunciar isso, elas dizem aí a construção social da mulher, né? Não estamos falando aqui da construção biológica, nem... Gênero é uma questão muito complicada, assim como envelhecer também. Tem muitas camadas de sentido, né? São muitos fatores que concorrem para a formação social e cultural de uma mulher. E a biologia é só uma parte. Dentre essas camadas de sentido, o que a gente vê é que a construção social e cultural da mulher ela é muito feita pelo olhar masculino. Então, a mulher ela é tão mais admirada quanto mais atributos externos, né? Quanto mais ela agradar a esse olhar masculino. Então, pouco importam os atributos internos, se ela é inteligente, se ela é habilidosa, se ela é, enfim, criativa, isso tem muito pouca importância. Uma menininha pequena aprende desde pequenininha, ai, tá linda, é o maior elogio. E se ela faz alguma coisa errada, ai, sua feia. Então, feia é alguma coisa que ela rapidamente deve entender que é ruim, né? É ruim ser feio, o bom é ser bonito.
Eu não estou dizendo que tem nada errado quanto bonito e feio, mas eu acho lamentável que a gente só olhe isso quando a gente olha para uma menininha e não olhe outras coisas. Nossa, como você é rápida, como você é esperta, como você... Enfim, tantas outras coisas que a gente pode dizer, mas socialmente, né, o que a gente mais vê, o que predomina é a questão da beleza física. Então, o atributo físico, e é uma noção de beleza muito estreita, só cabe um certo tipo de beleza dentro dessa moldura da beleza socialmente admirável. E a pressão é enorme. Professora, um assunto que deu o que falar foi o tema da redação do Enem, né? Isso, que bom que você tocou nisso. Né, que trouxe aí a questão, né, da invisibilidade do trabalho, né, desse cuidado, do trabalho do cuidado, né, dessa dupla jornada da mulher. Queria que você falasse um pouquinho, é um passo a mais na busca por essa conscientização? Com certeza, com certeza. Eu oriento um trabalho de mestrado no nosso programa de mestrado e doutorado em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM São Paulo, sobre isso, sobre paternidade, sobre esse ideal, né, de paternidade instagramável e conectada. Então é isso que ela está olhando, né? Como é que as redes sociais, e nas redes sociais, estão circulando certos ideários de paternidade, né? Pai participativo, pai. Mas, enfim, o que ela está vendo aqui, em relação, parece que cuidar das crianças, principalmente se eles são bem pequenininhos, bebês recém-nascidos, a primeira infância, é uma atribuição feminina. É mãe e avó, ou talvez uma babá, mas sempre mulheres. Por quê? O que acontece com os pais? O que acontece com os tios, com os avós? Que é isso? Por que por que a gente tem essa ideia de que naturalmente a mulher seria mais bem preparada? Isso é uma divisão cultural, uma divisão social, e não necessariamente é alguma coisa que a gente hoje ainda acredite que vale a pena manter. Então, há grupos de pais que se reúnem nessas redes sociais para reivindicar, por exemplo, que seja revista a lei que, em caso de separação, conceda a guarda das crianças pequenas à mãe e ao pai apenas um direito de visita. Então, todos esses arranjos familiares que fogem ao tradicional pai e mãe juntos, morando na mesma casa que os filhos, vêm sendo muito mexidos, porque a sociedade está se mexendo, os comportamentos estão se mexendo, né? Os valores estão se mexendo. Mas ainda prevalece uma ideia, isso aqui é incrível, em 2023, que o cuidado é uma questão feminina. Quem cuida dos netos, quem cuida dos filhos, quem cuida dos avós, né, mães e pais, ou avós mais velhos, é sempre mulher. Por quê? Essa que é a ideia. Nada contra, mas por quê? Professora, então é interessante. A gente está chegando, né, já quase aqui no final, e eu queria que você pudesse deixar um recado. Assim, como é que a gente combate o idadismo? Como é que a gente combate esse preconceito por gênero? Pra gente, porque às vezes são coisas do dia a dia que a gente não percebe, mas a gente está perpetuando, né, aquele preconceito, aquela discriminação. A sua pergunta é muito importante, é isso mesmo. Não é uma questão... o combate a um preconceito, a um estereótipo, a um modo de discriminação que é prevalente na sociedade, ele não se dá apenas com discursos muito rebuscados. Ele tem que se dar no dia a dia, ou então ele não acontece. Mudar atitudes é muito difícil. Mudar mentalidade é muito difícil. É mais fácil você mudar o discurso, mas não a mentalidade, né, que está por trás. Então, a primeira coisa que eu diria, como é que a gente combate esses dois preconceitos, tanto o idadismo quanto a misoginia, né, o machismo, o sexismo, a primeira coisa é colocar em questão, colocar em dúvida. Será mesmo que isso aí está certo? Será que a minha filha, se eu tiver filhas e filhos, será que eu estou criando os dois do mesmo jeito? Ou será que eu estou exigindo mais que a minha filhinha guarde os brinquedos, mas o filho pode deixar tudo bagunçado, porque alguém, geralmente uma mulher,
virar para fazer isso por ele, entendeu? Será que eu estou dizendo para minha filha só que ela está linda? Será que eu estou esquecendo de contar para ela que ela tem outros valores, outros atributos que eu também valorizo nela? São coisas do dia a dia. Se a gente começa a fazer isso, a gente já vai dando um passinho à frente. Em relação aos mais velhos, eu lembro da minha avó, que já, minha avó era alguém que tinha nascido no século XIX, imagina, 1899, que ela tinha sempre um ano a mais do que o ano, né, quando a gente estava no século XIX, no século XX. E ela não admitia que a gente falasse com ela, começasse a falar com ela como, vó, no seu tempo. E ela parava e falava, que tempo? Meu tempo de menina? Meu tempo de mocinha? Que tempo você está falando? Esse também é meu tempo, eu estou aqui. É meu tempo de velha, mas é meu tempo também. E é isso, assim, no seu tempo já é uma expressão que parece simples, mas ela já denota que o tempo daquela pessoa já passou. Esse não é mais o tempo daquela pessoa. Por quê? Só porque ela envelheceu? Só porque ela tem mais idade hoje? Né? E a outra coisa é olhar para o tempo que passa, olhar para a passagem do tempo, para o passar dos anos, olhar para os anos de maturidade, não só como anos de diminuição daquilo que havia na juventude, né? O caso, perda, tem também acréscimo, ganhos, o patrimônio da experiência, do tempo vivido, valorizar isso. Se a gente conseguir, será ótimo. Professora, agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania. E essa entrevista já está lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Você também pode acompanhar a TV Senado no YouTube. Inscreva-se e marque o sininho para receber as notificações. Até o próximo Cidadania. Tchau!